Hoje em dia a gente não tem pessoas para analisar os dados, de tantos dados que são. A gente não tem computadores tão capazes para fazer essas análises e afins. Então, o que a gente tá vendo agora é uma nova forma de encarar a biologia. A gente não deixou o organismo, a gente não deixou o ecossistema. Eu sou doida para ir para a Amazônia. Eu sou doida para conhecer o mundo natural que está nos cercando e tentar entender os processos que estão por trás do que a gente vê. E ao mesmo tempo, do macro, né, que está acontecendo, é ver o micro e ver aquela modificação naquele DNA, naquela região que pode estar fazendo com que o organismo seja de uma certa forma. Então, o que eu acho massa e que eu acho lindo, e que eu acho que é o motivo pelo qual eu estudo atualmente, porque eu passo horas dos meus dias fazendo o que eu faço, e faço com muita felicidade, e tento, né, descobrir tudo isso, é a possibilidade de encontrar resposta, de ter novas perguntas. E essa que é a forma com que o conhecimento vai se complexificando, igual você falou. A gente tem perguntas que a gente não tem resposta. E que é muito legal e que deve ser assim mesmo, porque no dia que a gente tiver todas as respostas, a ciência vai acabar. E ela não vai acabar porque as perguntas não acabam. Porque toda vez que a gente tem um dado novo, a gente tem uma pergunta nova. Na verdade, 1000 perguntas novas. Então, a bioinformática hoje em dia, no que eu estudo, na genética, na ecologia, e até mesmo na conservação, porque quando eu estava na graduação estudando conservação das tartarugas marinhas, eu também usava métodos bioinformáticos. É a nova forma com que a gente tem de ver os dados, porque é muito mais otimizado, então é muito mais rápido, muito mais preciso. Um adendo que eu acho importante, que eu estava conversando até com um amigo tem pouco tempo, é que a gente tem que entender muito bem o que a gente está fazendo. A gente coloca um dado no programa, ele vai sair algo. E esse algo que vai sair talvez não seja correto. Então, apesar de ser muito bom a gente ter muitos dados, a gente tem que ter muito conhecimento e sabedoria, tanto do organismo quanto do processo que a gente está usando. E eu tenho um pouco de medo, quando a gente tem muito dado, da gente começar a ter respostas que não são condizentes à realidade. Mas é só um adendo. Não, o espelhamento do macro no micro, do micro no macro, né? E você consegue ver o microcosmos refletido ali naquele ambiente? Consegue. Da mesma forma que eu vejo o ambiente refletido em alterações genéticas. Mas esse processo de passar do micro para o macro e do macro para o micro, há perdas. E você tem que entender Exato. a perda. Então, no caso, uma pergunta mal formulada Perfeito. pode criar um viés e você acabar nessa junção perdendo o caminho. Exatamente. E tem que ser muito cuidadoso. Sim. A ciência ela é feita por tentativa e erro. E é um pouco, não sei se é um pouco desesperador. Acho que hoje em dia, no ponto que eu tô da minha carreira, não é tão mais desesperador. Mas talvez para pessoas que estão começando, e como eu estava no começo da graduação, é você entender e você ter tranquilidade para assumir que você vai errar muito mais do que você vai acertar. Você vai fazer muitas hipóteses e grande parte delas vai estar errada. Porque normalmente tem poucas... A realidade é uma só. E a gente tenta entender ela com várias hipóteses, várias perguntas. E normalmente a maioria das perguntas vai estar errada, porque a realidade é uma só e só tem poucas explicações para aquilo. E pode ser um pouco estressante e desafiador, porque a gente erra muito mais do que a gente acerta. E a gente tem que assumir isso como cientista. E dentro desse contexto de errar muito mais do que a gente acerta, a gente tem que ter a humildade também, a sabedoria de falar, galera, eu errei. E é um pouco complicado fazer isso, porque mexe com o ego e com um pouco a disponibilidade da pessoa, porque a gente passa anos estudando o que a gente estuda. Então a gente está muito, muito adentrado no nosso objeto de estudo, nosso objeto de pesquisa. Mas é comum a gente cometer erros, e acontecem. E é tentar entender como é que esses erros foram cometidos e tentar passar por cima deles e ver, e falar, putz, errei aqui, vou fazer desse jeito, porque talvez assim eu consiga ter uma resposta melhor ou mais condizente com a realidade. Então eu acho que é um processo engraçado, divertido da ciência, mas que às vezes é um pouco desesperador também da gente identificar que tem muito erro e que tem muita possibilidade de erro. É legal isso que você falou da questão do erro, e isso reforça ainda mais a questão dessa ciência colaborativa, porque Exato. às vezes outro pesquisador revisando os teus dados pode, não vou nem falar apontar um erro, mas te apontar um outro caminho. Perfeito. Que você fala, nossa, esse caminho é melhor do que o que eu sugeri. Exato. Aqui é muito mais lógico fazer esse número de passos para chegar a um ponto final do que esse meu outro caminho, né? Então esse é um papel muito importante dessa colaboração entre vários laboratórios, entre vários pesquisadores, entre vários centros de pesquisa, que hoje em dia é muito comum. Muito. Né? Eu às vezes até olho com uma certa, não vou dizer nostalgia, né? Porque quando eu estava na graduação,
quando você precisava, às vezes, de um artigo, de alguma coisa, eu tinha que ir até a biblioteca, localizar na onde tinha saído essa revista, porque a biblioteca não tinha todas as revistas, tinha lá um microfilme que você olhava para saber, olha, tal artigo saiu em tal revista, pedia para a USP São Paulo, eles mandavam, se você tinha pressa, era por fax para Ribeirão. Isso tudo era 2 meses. No mínimo. Hoje em dia, você baixa um PDF em 10 minutos e pronto. Nem isso. Né? Até a ciência, assim, ela se tornou mais dinâmica. Muito. E assim acaba refletindo mais rápido a realidade. Exato. Né? E é super... Eu acho isso lindo, assim, dessa velocidade. Eu tava lendo um artigo tem pouco tempo, eu não entendi uma parte do artigo. Perguntei para um amigo de laboratório e falou, também não entendi. Mandei e-mail. Peguei o nome da pesquisadora e coloquei no Google, achei o e-mail, mandei o e-mail, ela me respondeu em menos de 2 horas. Uma pesquisadora que hoje em dia, eu acho que ela tá em Dresden, na Alemanha. Ela me respondeu, sabe, no mesmo dia.